Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ela versa sobre a definição do juízo competente para tratar sobre discussão a respeito de complementação de aposentadoria, versando sobre fundos de pensão, entidade de previdência privada. Tá? Deixa eu primeiro apresentar o julgado para vocês, como de costume. Trata do EARESP, embargos de divergência no agravo em recurso especial 1.975.132 do Distrito Federal. EARESP 1975132. A referência completa do julgado e a disponibilização da ementa, os senhores vão encontrar, como de costume também, na descrição desse vídeo. Deixa eu lhes apresentar o contexto fático que delimita a atuação do STJ na hipótese. Nós tínhamos um funcionário do Banco do Brasil que era participante do plano de previdência privada complementar oferecida por aquela instituição financeira pelo Banco do Brasil para os seus funcionários, que é o Previ, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Então, o Previ é uma entidade fechada de previdência complementar. O Banco do Brasil era o patrocinador e os funcionários todos que aderem são os participantes. O regulamento do plano de previdência previa que o valor da complementação de aposentadoria deveria ser calculado a partir da média aritmética simples dos salários de participação do associado, ou seja, era calculado com base no salário que o funcionário recebia do Banco do Brasil e incidia sobre ele ali uma porcentagem, um percentual que todo mês era descontado do salário do funcionário e o Banco do Brasil, enquanto patrocinador, arcava com uma outra porcentagem em cima da porcentagem do que foi descontado do funcionário. Aquilo fazia um bolo, né, de acúmulo durante anos, e quando da aposentadoria, ele complementava o regime geral de previdência social que ele receberia do INSS, ele complementaria com esse regime, com a entidade privada de previdência. Então, ele preencheu os requisitos necessários para fins de aposentadoria e, junto à Previ, ele solicitou a complementação de aposentadoria, foi calculado ali o valor do benefício e passou a receber essa complementação de aposentadoria. Ocorre que esse funcionário, ele ajuizou uma ação, uma reclamação trabalhista, uma ação de reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, justamente contra o Banco do Brasil, alegando que trabalhava todos os dias fazendo horas extras e que nunca tinha recebido qualquer verba sobre esse valor, sobre essa verba, esse valor que lhe era devido de hora extra. A sentença na JT foi de integral procedência, reconhecendo ao autor o direito a receber as horas extras que estavam acumuladas, que deveriam integrar, portanto, o seu salário. Deu-se o trânsito em julgado dessa reclamação trabalhista e houve o pagamento destas verbas trabalhistas em atraso, respeitando lá a prescrição incidente sobre o direito do trabalho. Só que aí o que ele fez? Com razão. Ele foi até a Previ e pediu, olha, eu contribuía com o valor X sobre o meu salário Y. Só que o meu salário não deveria ser Y. Deveria ser Y mais o que a Justiça Trabalhista me indicou, que eu recebia hora extra, eu trabalhava horas extraordinárias e não recebia a remuneração de horas extras. Então eu quero que esse valor que a Justiça do Trabalho reconheceu seja incorporado ao meu banco de dados aqui na entidade fechada, para que eu possa contribuir um pouco mais e tenha direito a receber a complementação maior. Quer dizer, ele queria repercutir na complementação de aposentadoria o que deveria ser o seu salário na ativa e não era, porque não era pago. A Funprevi não aceitou. E aí ele propôs uma ação. Só que ele propôs a ação na Justiça Estadual, numa vara civil.
pedindo a revisão da complementação de aposentadoria e cobrando as diferenças em atraso. E foi a juízo em face da Previ e do Banco do Brasil, argumentando em síntese essa questão, que o salário dele deveria ser maior do que efetivamente era, porque o Banco do Brasil não lhe pagava. Ele pediu a condenação da Previ, entidade fechada, a revisar o benefício de complementação de aposentadoria e pediu ao Banco do Brasil, que é o patrocinador, que fosse condenado a recompor as suas parcelas que ele deveria ter pago a maior. E aí nós temos rapidamente que falar, só para não ficar em vazio aqui o vídeo, sobre as entidades de previdência privada. Essas entidades de previdência privada podem ser abertas ou fechadas. A que nos interessa aqui é a entidade fechada. Vou falar rapidamente da aberta. As entidades abertas de previdência complementar são empresas privadas constituídas sob a forma de sociedade anônima que oferecem planos de previdência privada que podem ser contratados por qualquer pessoa física ou jurídica. Em geral, são parte do mesmo grupo econômico de um banco ou de uma seguradora, como, a título de exemplo, Bradesco Vida e Previdência, Itaú Vida e Previdência, Porto Seguro, Sul América, MAP, enfim. É um produto que qualquer um pode adquirir dessas seguradoras, dessas entidades abertas de previdência complementar. Já as entidades fechadas são pessoas jurídicas organizadas sob a forma de fundação ou sociedade civil, mantida por grandes empresas, grandes conglomerados econômicos, para benefício dos seus funcionários. Os beneficiários têm relação jurídica direta com a patrocinadora da entidade fechada. São o que costumeiramente se chama de fundo de pensão. Então, esses planos não podem ser comercializados em aberto para toda a sociedade, mas apenas para os beneficiários que têm relação direta com o patrocinador, como é o caso do Previ. A Previ é apenas para os funcionários do Banco do Brasil. Okay? Então, a entidade patrocinadora ou o patrocinador é a empresa ou grupo de empresas que oferece o plano de previdência privada aos seus funcionários. O participante são os funcionários, a pessoa que tem relação jurídica, tem vínculo com a entidade patrocinadora. E a complementação de aposentadoria é essa questão aí, que é o valor pago pela entidade de previdência privada para fins de complementação da aposentadoria daquele beneficiário que faz jus que tinha relação com a patrocinadora. Então, muito que bem. Vamos definir agora a questão que é central aqui na controvérsia, que é a competência. O STF reconheceu a repercussão geral no recurso extraordinário 1265564 de Santa Catarina, RE 1.265.564 de Santa Catarina, e fixou tese de repercussão geral. O tema 1166-1166 da repercussão geral do STF. E a tese é no seguinte sentido: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador, nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhistas e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculados. Então, ele já tinha conseguido, na JT, as verbas trabalhistas, o recebimento de horas extras. Ele queria agora o reflexo dessas verbas nas contribuições para a entidade de previdência privada, para a Previ. Percebam que a competência não é da Justiça Estadual, mas da Justiça do Trabalho. Isso é uma tese vinculatória do STF. O STJ já reconheceu no embargo de declaração, no agravo interno, no agravo em recurso especial 1547767, o ED, na agente, na RESP 1547767, o STJ já afirmou, julgado desta quarta turma, ora em reexame por conta dessa repercussão geral no STF, no sentido da competência da
Justiça do Trabalho para conhecer do pedido inicialmente, decidindo-o nos limites de sua jurisdição. Aí, número 5, a aplicação da tese firmada no STF no sentido de que, como nós vimos, compete à JT. Tema 1166, recurso extraordinário 1265-564. Então, qual foi a conclusão a qual chegou o STJ nesse julgado que nós estamos vendo aqui no EARESP 1975132? O STF, ao julgar o recurso extraordinário 1265564, sob o rito de repercussão geral, firmou a tese de que compete à JT processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretende o reconhecimento de verbas de natureza trabalhistas e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculados, tema 1166. De acordo com o entendimento da segunda seção, já agora do STJ, há de ser reconhecida de ofício a incompetência quando se tratar de competência definida na própria Constituição Federal, como é a hipótese da Justiça do Trabalho. E, por fim, reconhecida de ofício a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda movida contra o Banco do Brasil, ficando prejudicada a análise do recurso especial da instituição financeira. Então, não compete à Justiça Comum, meus amigos, processar e julgar causas ajuizadas contra o patrocinador de entidade de previdência privada para fins de recomposição de reserva matemática, em cumulação sucessiva em decorrência do pedido de reconhecimento de verbas trabalhistas. Okay? A competência é da Justiça do Trabalho. Então era isso que eu tinha separado para conversar com os senhores a respeito desse julgado. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.